Muito bom dia, queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus, nosso Redentor. Deus proverá, o nosso bom Deus proverá. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. E esse texto, ele é conhecido como a pesca maravilhosa. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Então ele, num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para pescar." Simão disse: "Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pegamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes." Louvado seja Deus. A história bíblica começa com Jesus pedindo algo a Pedro que Pedro tinha e até então Jesus não tinha. O texto termina em Jesus dando a Pedro algo que Jesus tinha e Pedro não tinha. A experiência nossa com o divino, com Deus eterno, com Deus maravilhoso, é mais ou menos a mesma coisa. O que Deus pede a nós, que nós temos e que Ele não tem? O que é que Ele é capaz de nos dar, que Ele tem e que nós não temos? Será que nós temos alguma coisa que Deus não tem? O texto bíblico diz que Jesus estava pregando a palavra de Deus às multidões. E para ficar, talvez, numa posição mais confortável e que tivesse mais acesso às pessoas, ele percebeu que ali estavam 2 barcos chegando de alto mar, já lavando as suas redes, e ele caminha em direção àqueles barcos, sendo que um deles era o barco de Simão. Jesus entra dentro daquele barco e pede para que ele afastasse um pouco, até mesmo para ampliar o seu raio de ação, de visão e de fala diante daquela multidão. À medida que Jesus falava à multidão, certamente falava ao coração de Pedro e também dos seus irmãos, conforme a Bíblia aqui nos diz, que ele tinha Tiago também como seu irmão e provavelmente o sócio naquela sua pequena empresa de pescaria. Enquanto Jesus falava, Pedro ouvia a palavra de Deus. E aquela palavra agradou a Pedro. Foi uma palavra que entrou bem no seu coração. Foi uma palavra que veio de encontro à sua necessidade. Afinal de contas, Pedro estava chegando de uma noite de fracasso. Pedro estava chegando de uma noite em que ele tinha trabalhado muito. Ele tinha tentado pescar muito, mas na verdade ele não pescou nada. De onde veio aquele ditado, provavelmente, o mar não estava para peixe. Pelo menos naquela noite, não. E enquanto Jesus falava, Pedro ouvia. Gostou da palavra, gostou da mensagem. A palavra de Deus sempre é uma palavra muito bem-vinda. Ela é gostosa, ela é saborosa. A Bíblia chega a nos dizer que ela é doce como mel. Ela vem de encontro às necessidades do nosso coração, da nossa alma,
do nosso espírito. E é por isso que a todo momento nós precisamos estar em contato com o que Deus tem a falar para nós. Sempre algo de muito bom. Assim que Jesus terminou aquele seu momento de pregação, ele pede então agora a Simão que pegue o barco e vai mais para o fundo, que direcione para as águas mais profundas, e a razão do pedido de Jesus foi muito claro: para você pescar. Eu quero chamar a sua atenção que Pedro estava chegando de uma pescaria infrutífera. Eu posso imaginar que naquele momento Pedro, que não conhecia naturalmente Jesus, como futuramente ele passou a conhecer, ele olha para Jesus pensando alguma coisa mais ou menos assim: entra no meu barco, pede para fazer o meu barco de púlpito, termina a sua pregação, agora pede que eu volte para o fundo, depois de já ter feito isso a noite inteira. E eu que não vi a hora de chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa e descansar, dormir, porque já estou exausto, cansado. E agora Jesus me pede para dar uma volta de barco. Sou eu algum guia turístico? Bom, o certo é que Jesus foi muito claro em dizer: Simão, pegue o seu barco e vai mais profundo. E quando lá chegar, lance as suas redes para pescar. Pedro, imagino eu, olha para Jesus com aquela cara de quem diz: o senhor só pode estar brincando. Veja bem, o dia já rompeu. Agora já não é uma hora boa para se pescar. E ademais, nós já saímos, já tiramos o leme, nós já lavamos as redes, e agora a gente vai voltar para fazer tudo isso de novo, a troco de quê? Mas Pedro foi tomado por um impulso extremamente abençoado que se chama fé e obediência. Porque o texto bíblico diz assim: Senhor, apesar de nós termos tentado pescar a noite inteira e nada pegamos, porém, por causa da tua palavra, eu lançarei as redes. E assim o fez. Leva o barco lá para o fundo, chama o seu irmão, Tiago, João, e volta para lá, os convence. Como fez, não sei, mas vão para o barco, vão para o fundo e lançam as redes. Lançou com entusiasmo? Certamente que não. Lançou com esperança? Também não. Ele lançou apenas em obediência. Foi o que ele falou. De alguma forma, ele se identificou com Jesus. E não retrucou. Tão somente obedeceu. E enquanto aquela malha da rede ou das redes alcançava o mar, eu posso imaginar aquele instante de silêncio, tanto da parte dos discípulos quanto da parte de Jesus. Naquele silêncio, o que será que Pedro deve estar pensando? Naquele silêncio, o que será que Jesus está pensando? Penso eu que Pedro, no auge da sua incredulidade, do cansaço que era natural, vontade de voltar para casa e descansar, nos seus pensamentos corria algum tipo de direcionamento assim: que perda de tempo!
que eu estou fazendo aqui? Já era para mim estar na minha casa. Eis que de repente, que passa também na mente dos seus irmãos? Onde estava a nossa cabeça quando permitimos que Pedro trouxesse o barco para cá de novo a essa hora do dia? E agora, o que se passava na mente de Jesus? Esses pescadores mal podem esperar. E olha, se eles não estiverem bem presos no barco, bem firmes, ao invés de pescar peixe, são os peixes que vão levá-los lá para baixo. Porque eu estou preparando uma quantidade tal de peixes para entrar dentro dessas redes, que essas redes vão ficar bem pesadas. E enquanto ele está lá, sob a égide do desânimo, penso que Jesus está aqui como que sorrindo por dentro. É só uma questão de tempo e eles verão. Eis que de repente aquele silêncio é rompido, quando num susto os discípulos percebem que as redes pesaram, e pesaram muito. E eles começam a puxar as redes e puxar e puxar. Nós que moramos numa região de litoral, quão emocionante é ver os pescadores tirando quantidades e quantidades de peixes na rede de dentro da água. E ali eles estavam vivendo aquela mesma situação, e à medida que iam puxando, percebia que realmente era a rede cheia de peixes, mas numa quantidade tal que parecia que a rede ou as redes iam romper-se. Então eles chamam os barcos vizinhos. Até aqueles barcos foram abençoados. E a Bíblia diz que eles pegaram uma quantidade enorme de peixe. Uma noite inteira sem nada pegar. Alguns minutos, movidos pela obediência à palavra de Jesus. Eles pescaram talvez para a semana, para a quinzena e quem sabe para o mês. A Bíblia nos dá conta que pela primeira vez, Pedro, que talvez já estava ali há horas do lado de Jesus, Pedro olha para Jesus de uma forma diferente. Pedro vê Jesus não como um homem, mas agora Pedro o vê como um Senhor. Pedro o vê como Jesus. O verso de número 8 diz que Simão se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. Eu sou um pecador. E mais adiante Jesus diz: Pedro, eu quero fazer de você um grande pescador de homens. E a Bíblia nos diz que os discípulos, depois de lavar os barcos e levarem para a terra, eles deixaram tudo e passaram a ser seguidores de Jesus. Deixaram tudo para seguir Jesus. Obediência ampla e restrita e total. Neste caso foi o segredo da bênção que eles receberam naquele dia. A grande e abençoada pesca maravilhosa. Qual vai ser o segredo? O que Deus pede a você que você tem e que Ele não tem? Deus pede permissão para ter o seu coração, que é seu, não dele. Deus pede permissão para conduzir a sua vida, que é sua, não dele. Deus pede permissão para conduzir o seu amanhã, que é seu, não dele.
Você tem a oportunidade de, como Pedro, dizer: Senhor, pescamos a noite inteira, pelo menos tentamos e nada pescamos, mas sobre tua palavra vou obedecer. Feliz de Pedro e seus irmãos, que tomaram essa sábia decisão de obediência. Feliz você, se também assim o fizer. Deus te abençoe. Deus proverá. O nosso bom Deus proverá.